Olá pessoal, hoje o convidado para um bate-papo com a Support Health é o Diego Melo. O Diego é gestor do Instituto Bruna Mello e ele também é consultor de médicos. Nós vamos levantar as principais dores, né, Diego, em relação a gerir uma clínica médica. Então essas dores eu acredito que vai contribuir também muito com a gestão de vocês aí. Então, para iniciar, eu gostaria de levantar a principal dor, Diego, que eu tinha também quanto gestora de uma clínica médica, que é a gestão do estoque. Olá, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. A questão do estoque, da gestão de um consultório e de uma clínica médica é um pouco complexo, é um desafio, né? Ainda mais quando a gente fala com profissionais que não tiveram essa base numa faculdade, né? Não foi ensinado nada para os médicos sobre como fazer a gestão do consultório dele, né? Fazer com que ele entenda que aquilo é uma empresa, né? Que precisam gerir insumos, ter controle deles é tão importante às vezes quanto a parte clínica, né? Então, alguns desafios quando eu comecei lá no Instituto e que eu tenho com os meus clientes de consultoria é que quando tem uma gestão de estoque, ela é falha porque ela é feita em planilhas, ela é feita de uma forma informal, né? Então a pessoa não tem aquele controle na validade, o quanto que ele precisa ter de estoque, se ele tem muito ou se ele tem pouco daquele produto, né? E a gente sabe que estoque é dinheiro, né, Daiane? Exatamente. Estoque, se você tem muito estoque e aquele estoque ele fica obsoleto, é dinheiro parado. Se você perde alguma coisa por validade, você está rasgando dinheiro e colocando no lixo, né? Ao mesmo tempo, se você vende algum protocolo ou você faz algum tratamento que precise de um injetável e você não tenha no estoque, você deixa de vender. Então, você ter um controle de estoque, você ter uma visão ampla sobre isso, é de suma importância para a saúde do seu negócio, né? Então, eu costumo focar muito na questão do estoque mesmo, porque ele é que faz, o que eu tenho para vencer, qual ação que eu posso fazer em cima desse estoque que está para vencer. Você mesmo passa uma experiência legal sobre uma ação que você fez de um estoque que estava para vencer, que a gente não tem essa percepção quando o controle é feito de forma informal, né? Uma planilha não vai me informar o que eu tenho claramente, né? O que eu tenho para vencer, o quanto que eu tenho que comprar de estoque mínimo, quanto que eu tenho que ter de estoque mínimo, estoque máximo. Então, assim, eu acho que a gestão do estoque é um princípio básico para quem quer, ainda mais quem está nessa área de medicina integrativa, né? De vender protocolos. É uma parte que a pessoa tem que estar centrada ali, ela tem que colocar atenção, porque senão ela vai acabar perdendo dinheiro de uma forma ou de outra, né? E uma experiência também, Diego, que nós tivemos com um credenciado há pouco tempo, foi que com a gestão de estoque sistematizada, ele conseguiu perceber que ele tinha 50 mil parado em estoque. Então, assim, ele ficou convencido de que, de fato, o estoque seria importante para ele. Porque se ele tem 50 mil parado no estoque, ele está deixando de utilizar aqueles produtos. E se ele deixa de vender e perde aquilo ali pela validade, é um prejuízo gigantesco. Então, com a Support Health, ele conseguiu ter esse controle e, através desse controle, ele gera os protocolos rentáveis em tempo hábil, né? Tanto para atender as necessidades do paciente, quanto para fazer dinheiro e movimentar os recursos financeiros da clínica, e também pode entregar para o paciente a satisfação, né? Que é através dos protocolos rentáveis. Que é o outro tópico que eu quero entrar com você, que é através dos protocolos rentáveis como fonte de valor, né? O que você me diz aí, como que o Instituto tem trabalhado hoje com os protocolos? Vender consulta, a gente já sabe que não é o caminho, né? Não é mesmo. Eu quero que você conte essa experiência em relação a isso. Os médicos, né, a faculdade de medicina, ela não prepara o médico no mercado de trabalho, né? Repito, né? Infelizmente. E aí o médico sai com a ideia assim, ou eu vou para plantão, eu vou para o hospital, ou então vou abrir uma clínica. Aí ele abre uma clínica e fica por conta de vender consultas. Consulta não dá dinheiro para médico.
efetivamente. O que faz do médico? Ele faz ele um escravo do negócio, porque ele tem que ter muitas consultas para ter um faturamento. A clínica não funciona sem ele, certo? Então, o médico não tem férias, ele tem dias. Eu vou tirar dias. E ele já pensa, poxa, eu vou tirar, meu consultório não está faturando, porque eu não estou tendo consulta. Então, quando a gente pensa em protocolos, a questão da enfermagem rentável, né, de programas multidisciplinares, a gente está falando do médico ser a cereja do bolo, mas ele tem uma equipe, certo? Ele tem uma equipe de enfermeiros, técnicos, não precisa ser uma equipe grande, às vezes está começando, não precisa ter uma equipe grande, mas às vezes é uma nutricionista que está dentro do protocolo dele, dentro de um tratamento, de um acompanhamento, né? E aí a pessoa contrata um serviço do médico, certo? Um programa, um tratamento, um acompanhamento, mas não necessariamente é só o médico que a atende, né? A equipe dele a atende. E aí faz o quê? Às vezes o médico pode estender uns dias de férias e a clínica dele está sendo rentável, está ali tendo rendimentos, não está parada, né? Isso daí foi um diferencial muito grande que a gente fez no Instituto e que eu costumo colocar para os meus clientes também. A rentabilidade de vender protocolos, acompanhamentos, tratamentos, você sabe, assim, eu tenho clientes que a gente consegue aumentar 500% dele, em números mesmo, visíveis, quando ele muda a percepção dele de vender consulta para vender um tratamento, um protocolo, um acompanhamento. Então, assim, a ideia da consulta, ela tem que ser quase como uma isca, entendeu? E o médico tem que entender que ganhar dinheiro com a saúde não é pecado, né? Muitos dos médicos saem vão para o mercado de trabalho, eu acho que, poxa, mas se eu cobrar em cima da saúde, se eu cobrar mais, a pessoa já está vindo, eu tenho que entregar tudo. Você vai entregar o que ele precisa de fato. Exatamente, né? E a gente tem que entender, o médico tem que entender que aquilo é necessário para a pessoa. Você entregar um acompanhamento, uma coisa mais complexa, é o que vai ajudar realmente a pessoa, é o que vai fazer real sentido, que vai trazer mudança, que vai tratar a dor daquela pessoa. Então não é pecado você cobrar por isso. Então esqueça um pouco a consulta e trate a consulta como uma forma de você vender mesmo um tratamento, uma coisa que realmente vai funcionar para aquele cliente, para aquele paciente. Vai entregar a saúde dele, ele podendo levar, né, ao próximo nível. Exatamente. Os protocolos que vocês têm utilizado lá, que a gente entregou, né, como base para vocês, tem feito sentido, Diego? Com certeza, né? Os protocolos, tem os protocolos prontos já da plataforma, né? E tem o que a gente vai criando de acordo com a nossa demanda, com as nossas peculiaridades, né? Ter protocolos prontos é muito mais fácil para o médico vender. Porque o médico tem quando a gente fala vender no meio da saúde é meio pejorativo às vezes, as pessoas acham. Mas entender o seguinte, quando você tem uma coisa de a pessoa vem com um caso, senta ali na frente do médico e ela aponta alguns indícios ali de depressão, alguma coisa. Quando você tem um protocolo que possa trabalhar em cima daquela dor, da depressão da pessoa, com injetáveis, com outras terapias, com outros profissionais, você primeiro, fica muito mais fácil da pessoa aceitar a compra, porque você você tem isso, isso e isso, e eu vou te dar um protocolo que ele vai te ajudar nisso, 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 através de injetáveis ou outros profissionais. E também facilita o fato de estar no sistema, né, que é uma coisa que a gente lá com a doutora Bruna facilita bastante, porque ela identifica o problema da pessoa, vê lá, problema de depressão, quais os tratamentos que eu tenho para a depressão, e ela vê somente o que encaixa com aquele paciente e ela prescreve para o paciente. Então, assim, o fato de ter isso no sistema, os que vêm no sistema e os que ela já fez, o que ela faz, né, os personalizados, ajuda bastante nessa hora da venda, entendeu? Ajuda bastante nessa hora de oferecer alguma coisa para o paciente. E a gente vai oferecer exatamente aquilo que ele está precisando. Ela tem os modelos básicos lá, né? E se ela quiser excluir alguma coisa personal, ela pode, entendeu? Isso facilita bastante a vida do médico. Não engessa o médico, mas dá oportunidade para ele ser estratégico, tanto clinicamente
quanto financeiramente, porque os protocolos também apresentam os valores em tempo real, Exatamente. né? Isso é um diferencial, pessoal, que, né, na nossa plataforma, no momento que o médico está montando os protocolos, ele consegue ver quanto que está ficando aquele tratamento, o preço de venda ali. Então isso dá uma percepção para o médico de saber se o paciente vai poder ou não aderir àquele tratamento. Então, essa estratégia de um médico ver em tempo real o que ele está montando para o paciente e qual o preço que está ficando aquilo ali, é uma estratégia excelente, tanto para ambas as partes. Para o paciente ter o poder de aquisição, de aderir àquele tratamento, tanto para o médico vender uma coisa que seja acessível para todos, né? Então, Diego, um outro ponto também, já emendando nesse assunto aí, é a questão da precificação, né? Eu atendi diversos médicos e todos tocaram em cima dessa dor. Tá, eu já sei, né, fazer meu controle de estoque, eu já tenho uma equipe, eu já sei, eu utilizo os protocolos como fonte de valor, mas qual o valor que eu devo cobrar? Eu bato muito nessa tecla porque o preço do seu colega não é o seu preço, né? A realidade da operação dele não é a sua realidade. Então a precificação ela tem que ser personalizada e ela tem que ser voltada para o seu segmento, para aquilo que você está entregando. Então já focando nisso, Diego, na precificação, nós fizemos, né, um treinamento lá no Instituto Melo, nós participamos do treinamento, entendemos a realidade de vocês lá e precificamos da forma correta. Como que foi esse avanço, né, com chegar nesse preço ideal? Eu costumo falar que a precificação, assim, voltando, né, a medicina não é sacerdócio, o médico tem que entender isso, né, a primeira coisa. E a precificação é fator fundamental para o sucesso do negócio. Para ele entender, primeiro, para ele ser valorizado, né, que é muito importante o médico e a clínica se sentirem valorizadas, né, e tudo vai depender do seu público, de onde você está, da sua região, de quem são os seus clientes. Então, o que nem você falou, o preço do médico vizinho não pode ser o seu preço. Tudo depende do que você está proporcionando para aquelas pessoas, né? E o sistema ele te ajuda muito nisso, porque ele consegue, você consegue identificar os custos reais daquele processo. O que você está gastando realmente em termos de materiais, em termos de horas de outros profissionais, e com isso você consegue oferecer um preço justo para o cliente em cima daquilo que você está oferecendo. Tendo uma rentabilidade. Tendo uma rentabilidade, e a rentabilidade que você deseja para o seu negócio, não a que o outro faz. Entendeu? A que você deseja, a que você dá real importância, a que as pessoas pagam. Você tem que também ter uma acessibilidade nisso. Tudo que a gente está falando aqui, o médico tem que parar um pouco e ter uma certa inteligência por trás disso, né? O sistema, ele ajuda, mas além da ajuda, o médico tem que ter aquela sensibilidade. Poxa, mas isso daqui vai ser... o meu público vai aceitar isso? Entendeu? A minha clientela, ela vai aceitar isso de uma forma... às vezes fica caro na precificação. Depende do que é caro. Caro, às vezes, é uma coisa que a pessoa não vê muito valor nela. Mas, às vezes, o médico... não, mas isso aqui ficou caro para o meu cliente. O cliente não tem 3 mil, 4 mil reais para pagar nesse protocolo. Mas aí você olha, o cliente está de iPhone 11, está de carro zero. Então, quer dizer, não é que ele não tem, é que aquilo não foi prioridade. Então, a precificação, quando você sabe os seus custos, você sabe o real valor do seu trabalho, você até oferecer isso para o cliente fica mais fácil. Entendeu? Então, esse dia a dia que o sistema também ajuda, você tem essa visão clara. Tudo é visão. Você olha lá no sistema e você fala assim, olha, este é meu custo. Entendeu? Então eu posso cobrar isto, entendeu? Isso aqui meu paciente aceita e aí fica tudo muito mais fácil. O que alguns médicos me posicionaram esses dias, Diego, foi que eu faço o plano de tratamento e jogo para o comercial. Ele que cobra. Sem saber quanto que estava ficando aquele planejamento. Muitos pacientes abandonavam o tratamento porque não tinha condições ou não tinha acessibilidade para tratar naquele momento. Então, uma das coisas que eu falo e repito com os médicos, vocês
são a estratégia do negócio. Porque se vocês não traçarem a estratégia dentro do consultório para que dê certo lá no final, no fechamento, não vai rodar. Então, assim, o que acontecia, uma experiência minha também, vou expor a experiência que eu tive quando eu geria uma clínica, antes de ter, né, essa plataforma da suporte, a gente fazia, o médico gerava o plano sem saber qual preço que ficaria aquilo ali, mandava para o comercial através de uma planilha iria colocar o preço de substância por substância, selecionava a substância, então demandava tempo, montava a planilha para apresentar o orçamento para o paciente, então assim, era muito moroso o processo, né? Então as pessoas, eu conseguia fazer 5 ou 6 orçamentos por dia porque eu tinha aquele trabalho todo por trás para fazer, para chegar no preço ideal. E hoje não, né? Hoje essa clínica que eu gerenciava, ela faz tudo pela plataforma e consegue atender 10 a 15 pacientes fazendo orçamento ali em tempo real. O orçamento, né, sai na hora, né? Isso facilita demais ali. E o médico traça ali um plano estratégico desde o início do processo para que de fato o paciente feche aquele tratamento. Porque a gente tem que entender que é um processo. A pessoa sai de uma consulta com o médico, ela está encantada geralmente com o médico, com aquilo que o médico ofereceu para ela. Então é hora da gente oferecer o orçamento de uma forma organizada, clara. É importante que esteja claro, ó, você vai comprar isso, é este o tratamento aqui que eu estou te oferecendo. Entendeu? Porque às vezes nessa questão, uma coisa que no começo a gente tinha era o seguinte: a pessoa saía de lá, ela saía, nossa, encantada com a consulta da doutora Bruna, aí saía de lá, mas só que ela sai e ela começa a perder o que a doutora Bruna ofereceu para ela. Nossa, mas aquele plano que a doutora Bruna ofereceu, ela sai de lá achando ótimo, aí ela vai resolver com o marido e tal, mas ela não, poxa, mas o que tem no plano? O que eles me ofereceram, na verdade? Ela não sabe. Passar para outra pessoa. Exatamente. Então, fazer, né? Quando você tem isso organizado, na hora que sai da consulta, tem um orçamento já pronto e tal, a pessoa, até para o cliente, para a tomada de decisão do cliente, fica mais fácil. Olha, a doutora prescreveu para você isso, isso e isso, ele vai funcionar desse jeito, vão ser sessões semanais ou coisa do tipo. E quem faz a negociação tem que ter poder de convencimento, com certeza, né, Diego? Com ele certeza. Tem que conhecer. É isso que eu falo, pessoal. A pessoa que faz a negociação, o fechamento, ela precisa entender aquilo ali que ela está vendendo. Ela precisa saber a funcionalidade daquela terapia, ela precisa ter o poder de convencimento. Como ela vai ter esse poder de convencimento? Conhecendo de fato o que aquilo ali entrega. Então, uma estratégia excelente para vocês médicos também, para treinar as equipes. Treine as equipes que trabalham com vocês, para que de fato eles saibam falar aquilo ali que você está traçando para o seu paciente. Desde a secretária, né? Todos na clínica fazem parte do processo. Então, a equipe é fonte de valor. Exatamente. Se um paciente chega na sua recepção, pergunta, eu vim aqui para fazer isso, e a sua secretária não sabe devidamente nada sobre aquilo, isso conta um ponto negativo para você, entendeu? Fala, poxa, a menina que trabalha lá não sabe o que realmente... Então, assim, uma coisa que a gente faz, que você fazia também, que eu sei, era o seguinte, todos que estão na equipe, eles passam por treinamentos constantes e, às vezes, eles passam pelos tratamentos. Sim. Para entender o que realmente o tratamento faz, o que realmente... para ele vivenciar, para ela ser quase uma prova viva daquilo que ela está vendendo, daquilo que ela está oferecendo para a pessoa. E quando ela compra, todos têm que comprar a ideia, né? Todos têm que estar no mesmo caminho, no mesmo rumo. Quando a equipe compra essa ideia, tudo fica mais fácil, porque na hora que se a cliente tiver alguma dúvida, ela fala, não, eu fiz, ou então eu sei do caso que fez, e o tratamento é assim, assim, assado. É assim que você conquista uma cliente. Porque tem que entender também que paciente é um cliente do médico, né, da clínica, né? Então ele tem que ser agradado, ele tem que tudo que ele quiser ali, que ele vier com a necessidade, a gente tem que suprir ou tentar suprir, né, da melhor forma. E um atendimento, informação é condição essencial para ele aceitar ou não as coisas. Na verdade, ele chega, Diego, na clínica com diversas dúvidas, né?
Porque o mercado fala de medicina integrativa de uma forma muito geral. Então, quando ele te procura, de fato, ele quer sanar uma dor que ele vem tratando ao longo de muitos anos, né? Lá na clínica que eu gerenciava, a gente recebia pacientes com patologia crônica há 20 anos, que já estavam, assim, desanimados com o tratamento, porque não tinham melhora, porque não tinham resultados esperados. Então, quando chegava lá, eu tinha que explicar para ele de uma forma clara e objetiva qual que era a entrega que nós iríamos fazer para ele. Porque o paciente ele já estava calejado ao longo daqueles anos com tratamentos que não entregavam de fato saúde para ele. Então, entregar esse conteúdo, eu falo até entregar conteúdo mesmo, porque a pessoa que está vendendo ali, ela tem que saber a funcionalidade, ela tem que saber cientificamente como que funciona aquilo ali. Com certeza. Ela não precisa ser um profissional de saúde, mas ela precisa entender. Com certeza, né? Com certeza. E assim, quebrar algumas crenças, né? Quando fala-se medicina integrativa, muita gente já chega no consultório, às vezes, com algumas crenças. Nossa, porque alguém falou que isso não funciona, que isso não sei o quê. Então, todos ali têm que estar com o mesmo coro, comprado a ideia para falar, não, funciona, porque ele trata isso, desse jeito. Ele não precisa ser um médico, ele não vai ter o conhecimento do médico, mas ele tem que entender como que funcionam as coisas, né? Toda a equipe, secretária, a executiva, a enfermeira, quem for fechar, a gerente, todo mundo na mesma vibe, né? No mesmo grau de entendimento. Exatamente. Então, Diego, essa também é uma dor, né, de muitos médicos e ter o tempo, dedicar o tempo para a equipe, para entregar conteúdo para a equipe, fazer esses treinamentos mensais estratégicos, não é perda de tempo, pessoal. Você não vai perder a agenda, você vai estar entregando fonte de valor para as pessoas que de fato vão trazer resultados para a sua empresa. Então, trace, né, linhas aí de treinamentos mensais, 4 horas por mês, separa 4 horas da sua agenda mensal para você treinar a sua equipe, mostrar para ela os protocolos, discutir cases de sucesso, Diego. Isso é ouvir a equipe, né? Ouvir a equipe porque a equipe às vezes tem mais contato no que a gente está falando, tem mais contato com o paciente às vezes que o médico. Então, ouvir o que está sendo relatado ali na sala de injetáveis. Quais são as dores ali que as pessoas estão relatando ali na recepção, entendeu? Para que o médico fale, poxa, às vezes ele está com uma abordagem que pode ser um pouco equivocada. Ele está tentando tratar a pessoa de um jeito, mas a pessoa que realmente queria outro, entendeu? Então, assim, ouvir a equipe também. O médico tem que entender que quando ele passa essa questão de vender tratamentos, oferecer tratamentos, terapias, a equipe é muito importante. Tanto a informação que ele passa, os conteúdos que ele passa, quanto os feedbacks. O tratamento X, eu já acho que a gente pode incrementar isso, pode retirar aquilo. E sentindo, tem que ter um feeling ali, o médico tem que ter um olhar de cima e saber ouvir também, né? Sim. As principais queixas, às vezes, são sinalizadas, a insatisfação do paciente são sinalizadas dentro do processo. Seja na recepção, seja na enfermagem. Então, essas pessoas elas têm que ter a sensibilidade de absorver isso e entregar para o médico, de fato, aquilo ali, aquele feedback do paciente, para que, de fato, ele tenha um tempo hábil para agir em cima da insatisfação do paciente. E isso é uma coisa também que o sistema ajuda, que é o controle dos fluxos, né? Então, porque pra gente, às vezes o paciente tem algumas queixas no meio, pequenas queixas, não é? Vamos dizer, são grandes queixas, mas pequenas queixas que podem ser tratadas no meio do fluxo. Então, o sistema a gente consegue saber primeiro onde que o paciente está. Isso é uma coisa muito importante quando a gente fala em tratamento, em trabalhar com sessões, a gente tem que saber onde que o paciente está. E isso é fonte de... Essa informação de onde ele está, qual que é a queixa dele, em que momento tem a queixa, é fonte para a gente fazer modificações, alterações, melhorias. E na plataforma, Diego, tem exatamente isso, porque a gente tem a sistematização de tudo isso que a gente falou, né? Que é a sistematização dos processos. O médico, em 360 graus, ele consegue ver quem está fechando, qual paciente que está aderindo àquele tratamento, né? Qual paciente que já agendou
e tem vindo fazer a terapia? Qual paciente que abandonou no meio das sessões a terapia para fazer uma ação para voltar com esse paciente para o tratamento? Então, assim, eu falo que essa sistematização e essa integração dos processos é importantíssima, porque o médico sozinho não faz muita coisa. Com certeza. Né? Eu sou fascinado com números, sabe? Eu adoro analisar números. E você só consegue analisar números quando você tem todos eles ali. Quando você tem um sistema completo, você consegue ter todos esses números ali na sua frente. Onde que está sendo a evasão de um paciente? Se você está tendo muita evasão num tratamento, por exemplo. Onde que está sendo? Em que momento está sendo aquela evasão? Onde que ele está saindo para a gente tentar fechar aquela abertura? Então, para você saber identificar esses pontos, você tem que ter um controle. Você tem que identificar, ó, eu tenho X% de pessoas e elas estão saindo nesse exato momento aqui. Então, tem alguma falha nesse processo. Qual terapia que me dá mais rentabilidade? Números. O que eu estou perdendo dinheiro? Porque eu falo assim, nem é a questão só da rentabilidade, é a questão de perder dinheiro. Tem terapias que o médico está perdendo dinheiro, porque está dedicando um tempo maior naquilo ali e de fato não traz tanta lucratividade. Então, por não saber, aí voltamos até na precificação, por não saber às vezes quanto que é o seu custo. Então eu tenho médicos da minha consultoria que eu falo assim, olha, esse serviço você não vai poder oferecer mais, porque ele não te dá dinheiro. Ele fala, nossa, mas eu vendo bastante. Eu falei, por isso mesmo. Aquele que você às vezes vende pouco e te dá uma rentabilidade maior, você deixa de vender para vender esse daqui, que te dá uma rentabilidade ínfima, te dá um trabalho muito grande e as pessoas às vezes não têm não dão um real valor para aquilo que ele está oferecendo. Mas só que ele tem a crença limitante dele que, pô, eu vendo isso bastante. Mas ele não sabe. Não é volume, né? Exatamente. Não é volume. Você não está entregando, você não pode entregar só o volume. Você tem que, de fato, ter uma entrega óbvia, né? Mas você tem que ter retorno. Com certeza. Né? Porque é isso que mantém o fluxo de caixa assíduo, que mantém o fluxo de caixa. Você consegue ter um capital de giro ali até para investimentos, né? A gente sabe, por exemplo, que para ofertar um acompanhamento, você tem que ter um diferencial. Com certeza. Esse diferencial, eu costumo dizer que é os 2 P's. Ou pessoas ou processos, né? Dentro de pessoas, você tem que ter pessoas qualificadas ali, uma enfermeira que sabe, né, ministrar todos os protocolos, que sabe vender aquilo ali, tanto vender na prática, né? Porque a enfermeira o tempo todo ela vai estar ali ministrando as terapias e falando da funcionalidade que o paciente vai entender e vai repassar isso, replicar isso, Com certeza. Né? Então, assim, e processos é toda essa sistematização, incluindo também os equipamentos, né, Diego? Com certeza. Então, eu preciso ter uma saúde financeira para me investir no meu negócio. Exatamente. Né? E tudo basicamente em números, basicamente em organização. Eu não tenho, tem casos, eu não tenho dinheiro para investir no equipamento ou coisa do tipo. Ok, aí você olha, tá com um estoque inflado. Tá lá com 50 mil lá do médico que estava com 50 mil em estoque parado. Mas às vezes aí não tem condições de comprar um equipamento que vai agregar valor ali nos tratamentos dele. Então, assim, tudo é a falta, às vezes, de informação. Né? Então, quando a gente pega tudo dentro do sistema, a gente tem todas essas informações. Poxa, deixa eu ver se meu estoque está saudável. Deixa eu ver se eu estou tendo ali um estoque que ele gire. O estoque tem que girar. Poxa, a minha precificação, ela está correta? Os meus custos, eu estou sabendo exatamente quanto que eu estou ganhando nas terapias? Quais são as terapias que eu tenho maior rentabilidade? Para eu tentar oferecer mais elas. Quais são aquelas que eu posso excluir? Porque eu não tenho rentabilidade alguma, elas só me demandam tempo, ou então que eu tenho que aumentar o valor. Então, para isso é necessário números, dados, informações. Né? Quando a gente trabalha, poxa, eu cheguei a trabalhar com 15 planilhas, Daiane, ao mesmo tempo. Como que eu vou ter um controle seguro, real, trabalhando com 15 planilhas? Uma planilha para estoque, outra planilha para financeiro, fluxo de caixa, controle de pessoal, comissionamento, prêmio meritocrático. Então, aquilo virava
confusão, na verdade. Eu tentava organizar e elas virava confusão. Então eu sempre buscava, eu falava com a doutora Bruna, falava, doutora, o que a gente precisa de um sistema, alguma coisa que seja complexa. Eu venho da iniciativa privada de uma grande empresa brasileira que tinha um sistema completo, entendeu? Que ele conversava em todas as áreas, que você não sabe, não tinha nada fora do sistema, era tudo dentro do sistema. E na área médica, até por essa cultura do médico não ter crescido como um empreendedor, né? Não ter sido, não ter essas bases, né? O mercado um pouco esqueceu um pouco dele, né? Então, não tinha um sistema completo. Tinha um sistema que tratava a parte clínica, mas deixava a parte financeira, não tinha estoque. Então, quando a gente se depara com um sistema como a Suporte, a gente fica animado. A primeira coisa, quando eu vi o Suporte, eu falei, poxa, aqui vai solucionar bastante problemas meus aqui do Instituto e também dos meus clientes na consultoria. Porque eu ficava lá, gente, a gente precisa de um sistema, a gente precisa organizar. Então, assim, a organização, ela consegue nos mostrar várias coisas, números e informações, e a partir daí a gente consegue tomar ações, entendeu? Em cima daqueles pontos. Entendi. Então favoreceu muito, percebi que, né, foi muito saudável essa aquisição, esse investimento, né, Diego? Com certeza. Porque foi um investimento para até diminuir pessoas, porque às vezes você tinha muitas pessoas para operacionar aquilo ali. Otimizar, né? Otimizar o tempo, tanto do médico quanto dos profissionais. Um outro ponto, Diego, que eu quero entrar com você é que alguns médicos, eu fiz um vídeo esses dias falando, pare de vender consultas e venda acompanhamento. O médico, ele fica muito inseguro de fazer essa transição, né? Como que eu vou vender isso? Como que eu vou fazer o meu marketing para que as pessoas aderem a isso? O que você fez lá em relação ao marketing que deu certo? O que você, como consultor, como que você fala aí para os nossos ouvintes o que pode ser feito? A primeira coisa é a mudança de mentalidade. O CRM, às vezes, as pessoas crescem falando, não posso fazer nada porque o CRM impossibilita isso. Realmente tem coisas que o médico não pode fazer em relação a marketing. Mas ele tem que entender que hoje, não é nem só para a área médica, de saúde, todas as áreas, se você quer vender, utilizar as redes sociais, a primeira coisa é você dar conteúdos, entendeu? Porque muitas das vezes a pessoa não vai comprar aquele tratamento, ele vai comprar o médico. A forma como o médico conversa, a forma como que ele se expressa, como que ele explica. E nada melhor do que um Instagram da vida para o médico fazer isso. Quando você pensa em quem você segue aí, as pessoas seguem aí, os perfis são de pessoas que dão alguma coisa em termos de conteúdo. Então você explica sobre alguma coisa, você pega um acontecimento ali do dia a dia e você trabalha em cima dele. O que você dá na sua consulta, eu costumo falar com o médico fica com medo. Nossa, mas eu vou para a rede social, eu não nasci para isso. Olha, o que você faz na sua consulta, você pode fazer na rede social. E aí as pessoas vão chegar no seu consultório muito mais abertas a você, elas vão quase te conhecer, elas criam uma relação com você, é uma relação virtual, então ela já sente que você é próximo dela. Então, quando ela senta na sua frente, numa consulta, ela está muito mais apta a te ouvir, ela está muito mais receptiva a um tratamento que você ofereça para ela, porque ela conhece a sua abordagem, você já ajudou, você já deu um conteúdo para ela que a ajudou. E aquela premissa, quem não é visto não é lembrado. Né? O médico ainda, infelizmente, ainda tem a percepção de que eu abro um consultório e espero. Eu chamo isso de marketing de reza. Ele atende uma pessoa e reza para que a outra pessoa indique para mais uma pessoa, entendeu? E fica só esperando. Então, Google, poxa, a pessoa pode se cadastrar no Google gratuitamente. Um site, para que um site? Para apresentar ao médico a abordagem dele. Rede social. Poxa, mas é uma rede social que ele converse. Não adianta fazer uma rede social, faz uma rede social em que não tenha conversa com o público. A pessoa não vai saber quem é o médico. Automaticamente ela não vai comprar, porque a pessoa não quer comprar o tratamento, ela quer comprar o médico quando se fala em rede social. Então, tem outras formas. Isso é uma coisa que eu trabalho diariamente lá com a doutora Bruna e com os meus clientes de consultoria, porque eles acham que a parte deles é só clinicar.
Não, é só eu fazer minha consulta. E não é. Então, quando a gente fala de marketing, ela tem que aparecer. Ser rede social, palestras, entrevistas, parcerias, outros especialistas, outros médicos, outras especialidades. E que tudo vire, você não fique por conta de uma só, você não fique por conta só da indicação. A indicação é importante, o boca a boca é importante, sim, mas você vai ficar à mercê só da indicação? Não, faz um site legal, apresente quem você é, a sua forma de abordagem, esteja no Google, as pessoas procuram lá, 70% das pessoas procuram no Google antes de comprar qualquer produto ou serviço. Rede social, conteúdo, se mostre, perca um pouco da inibição, não posso. Não, você pode, se você der conteúdo, você não pode ficar vendendo, vendo consulta, até porque você não quer vender isso consulta. Então assim, fale um pouco sobre aquele tratamento. Esses dias, Diego, um médico falou comigo, eu ofereço emagrecimento, ganho de massa, performance, mas eu não sei fazer marketing de conteúdo, eu não sei, não adianta que eu não sei. Aí eu fui ver a fisionomia dele, ele é o marketing. Porque o cara, ele malha, ele faz o crossfit, ele malha, ele faz a educação alimentar. Então, ele é o marketing, ele não precisa de marketing, ele é. Então, se ele colocar ali nas redes sociais dele o que ele é... O dia a dia dele já vende isso. O dia a dia dele já... Porque é isso, as pessoas elas estão na rede social em busca de relacionamento, entretenimento e informação. Então, você quer ser atrativo nas redes sociais? Dê entretenimento, relacionamento ou informação. Não venda nada, entendeu? Tem que ser uma venda sem ser venda. Isso, né? A venda é uma consequência daquilo que você vai oferecendo nas suas redes sociais. Isso acontece com blogueiros, todos os dias a gente segue alguém, a gente vê um conteúdo de alguém que está fazendo isso. Ela está dando informação pra gente, relacionamento ou entretenimento. Ela não está vendendo nada. Quando a gente precisa de alguma coisa que aquela pessoa vende, a gente recorre a ela. A mesma coisa no tratamento, entendeu? Numa especialidade. É um nutrólogo, mexe com emagrecimento, mexe com performance. Ele começa a dar dicas, a mostrar como que é o cotidiano dele, o que ele faz para ter uma vida saudável. Incentivando as pessoas a aderir àquilo ali. Aí a pessoa começa a aderir. Aí ela começa, poxa, que legal, ele está me fazendo isso de forma gratuita, ele está me ajudando. Quando eu precisar de um tratamento, a quem eu vou recorrer? A ele. Então essa é a melhor forma de marketing, entendeu? Perder essa ideia de que eu não posso aquilo. Não, você pode, de forma ética, todo mundo sabe que pode. Você não pode sair vendendo lá a cura de todas as doenças. Mas você pode dar um conteúdo que possa ajudar a pessoa a melhorar um pouco a vida dela. Então é isso, pessoal. Hoje quero agradecer, Diego, por aceitar esse convite. Eu acredito que foi interessante aí para muitas pessoas esse conteúdo. Se fez sentido para você, curta nosso vídeo aí, compartilhe com seus colegas e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas essas dicas aí. Muito obrigada. Até mais.